Em meio à poeira e ao calor do deserto, em um tempo de profunda escuridão espiritual, surgiu um homem cujo nome ecoaria por séculos: Elias. Ele não era um rei, um sacerdote de renome ou um profeta de linhagem nobre, mas sim um tessalonicense, um homem de Tishbe, na região de Gileade. Seu chamado não veio por meio de títulos ou pompa, mas do clamor de Deus em seu coração. O reino de Israel, dividido em dois, vivia sob a regência do rei Acabe, que reinava em Samaria. Influenciado por sua esposa fenícia, Jezabel, Acabe permitiu a adoração a Baal e a Será, divindades pagãs que exigiam sacrifícios e rituais abomináveis. A idolatria contaminou a terra. O povo se afastou do Deus de seus pais, e a palavra do Senhor se tornou um eco distante. Foi nesse cenário sombrio que Elias se apresentou diante do rei Acabe. Sem medo e com a autoridade de quem fala em nome do Eterno, ele proferiu uma sentença assustadora. Juro pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não choverá nem orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto quando eu o disser. Com a palavra do profeta, o céu se fechou. A vida, que antes brotava abundantemente, começou a murchar. A seca não era apenas um fenômeno climático, era o sinal de um coração sedento por Deus, a fuga e o sustento divino. A coragem de Elias lhe rendeu a inimizade do rei e da rainha. Para protegê-lo, Deus o instruiu a fugir para o riacho de Querite, a leste do Jordão. Ali, em um lugar solitário, Elias experimentou o cuidado sobrenatural de Deus. Corvos, aves consideradas impuras pela lei, levavam-lhe pão e carne de manhã e à noite. O riacho fornecia a água para sua sobrevivência, mas a seca implacável continuou, e o leito de Querite secou. O profeta, mais uma vez, precisava confiar na providência de Deus. A próxima ordem divina o levou para a terra de Sarepta, na Fenícia, um lugar de idolatria. Lá, Elias encontrou uma viúva em extrema pobreza, colhendo gravetos para assar o último pão para si e para seu filho, antes de se prepararem para a morte por inanição. Elias fez um pedido inusitado: traga-me um pouco de água num jarro para que eu beba, e, por favor, traga-me também um pedaço de pão. A mulher, com a sinceridade da sua dor, respondeu que nada tinha, exceto um punhado de farinha e um pouco de azeite. A resposta de Elias foi uma declaração de fé e esperança. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo para mim e depois faça para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a tigela de farinha não se esgotará, e o azeite da botija não acabará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva obedeceu, e a partir daquele dia, a farinha e o azeite nunca mais faltaram em sua casa. A história da viúva de Sarepta não parou por aí. Algum tempo depois, seu filho adoeceu e morreu. A dor e a acusação da mãe se voltaram para Elias, que tomou a criança em seus braços, levou-o para o quarto e clamou ao Senhor. 3 vezes, ele se deitou sobre o corpo inerte do menino, suplicando a Deus que restaurasse sua vida. Em resposta à oração fervorosa do profeta, o Senhor ouviu seu clamor e a vida retornou à criança. O confronto no Monte Carmelo. Após 3 anos e meio de seca, Deus ordenou a Elias que se apresentasse novamente a Acabe. Chegara a hora do grande confronto, um espetáculo de fé e poder que marcaria a história de Israel. O desafio foi lançado: reunir o povo no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. No Monte Carmelo, Elias, sozinho contra 850 profetas, fez uma pergunta que ressoou na alma do povo: até quando vocês irão cocheando entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-o, mas se Baal é Deus, sigam-no. O silêncio do povo foi a resposta mais eloquente de sua confusão. O desafio foi simples: 2 bois seriam oferecidos como sacrifício, um para cada lado. Os profetas de Baal fariam sua invocação e Elias a sua. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, com suas danças frenéticas e gritos desesperados, clamaram do amanhecer até o meio-dia, mas nada aconteceu. Elias, com um sarcasmo penetrante, os instigou: gritem mais alto, ele é um Deus. Talvez esteja pensando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo,
e precise ser despertado. Com a noite se aproximando, chegou a vez de Elias. Ele consertou o altar do Senhor, que estava em ruínas, e preparou o sacrifício. Então, fez algo inusitado. Pediu que derramassem 4 grandes potes de água sobre o holocausto e a lenha, repetindo o processo por 3 vezes. A água encharcou o altar, a madeira, e transbordou para a vala ao redor. Elias orou com uma simplicidade e uma confiança impressionantes. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo e que fiz todas estas coisas por Tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que Tu fazes o coração deles voltar para Ti. No instante em que as palavras deixaram os lábios do profeta, o fogo do Senhor desceu. Ele consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a poeira, e lambeu toda a água que estava na vala. O povo, aterrorizado e maravilhado, caiu de joelhos e clamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A idolatria foi desmascarada, e os falsos profetas foram capturados e executados. O desânimo e a voz suave. Após a vitória no Carmelo, a promessa de chuva se cumpriu. Elias ordenou a Acabe que comesse e bebesse, pois ouvia o ruído de uma grande chuva. Enquanto Acabe se dirigia para Jezreel, Elias, com o poder do Senhor sobre ele, correu à frente do carro do rei. O homem que desafiou reis e profetas, que fez o fogo descer do céu, sucumbiu a um momento de fragilidade. A ameaça de morte de Jezabel o aterrorizou, e ele fugiu para o deserto. Sentado debaixo de um zimbro, Elias desejou a morte, sentindo-se sozinho e desamparado. Mas a providência divina o encontrou ali. Um anjo o tocou e lhe deu pão e água, por 2 vezes, fortalecendo-o para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. No Monte Horebe, Elias se escondeu em uma caverna. Deus o questionou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu com a amargura da solidão: Tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora eles também estão procurando matar-me. Deus então mostrou-lhe seu poder. Um vento forte, um terremoto e um fogo passaram, mas Deus não estava em nenhum deles. Depois do fogo, veio um sussurro suave, uma voz mansa e delicada. A voz de Deus, a voz que o consolou, o encorajou e o direcionou. Deus revelou a Elias que ele não estava sozinho. Ainda havia 7.000 pessoas em Israel que não haviam se curvado a Baal. Ele recebeu a missão de ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. O fim de uma jornada e um novo começo. A história de Elias se conecta com a de Eliseu, o seu discípulo. Elias lançou seu manto sobre Eliseu, um símbolo de sua vocação profética. Eliseu o seguiu e o serviu, aprendendo com o mestre. A pedido de Eliseu, ele clamou por uma porção dobrada do espírito de Elias, o que lhe foi concedido. O fim da jornada de Elias na terra não foi marcado pela morte. Enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo separaram os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Seu manto, que havia caído, foi apanhado por Eliseu, que continuou sua obra com um poder e uma unção ainda maiores. Elias foi um homem de contrastes, um profeta destemido que desafiou reis, mas que também fugiu por medo, um homem de milagres extraordinários, mas que se sentiu sozinho e desamparado. Sua história é um lembrete de que Deus usa pessoas imperfeitas para propósitos perfeitos e que o poder da fé, mesmo em momentos de fraqueza, pode mover montanhas e trazer chuva a uma terra sedenta. A vida de Elias não terminou na morte, mas na glória de uma ascensão, deixando um legado de fé e poder que inspiraria gerações. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual parte da história de Elias mais te inspira.